entrevista com grandes histórias para te inspirar e criar memórias. Entrevista com, vamos conversar. Soltem-se as palavras, estamos no ar. Para começar este conjunto de questões que iremos abordar hoje, pode-nos dizer onde nasceu, momentos mais marcantes, curiosidades e os seus sonhos de criança? Bem, se me permitir, antes de responder diretamente a essa pergunta, deixem-me dizer que é um honra e o gosto é meu de ser precisamente a primeira pessoa, portanto, a vir inaugurar este programa, mas mais importante do que isso, dar os parabéns à escola por aquilo que é esta vontade de fazer de forma diferente e continuar a ser inovadora numa escola que efetivamente tem uma longuíssima tradição com ações como esta, portanto, percebemos que terá um muito longo futuro. E, portanto, muitos parabéns a vós, aos vossos professores e, evidentemente, também à direção pela iniciativa. Bem, falar da minha infância. Então, Alexandre Fabaios, 45 anos, nascido numa aldeia de um concelho vizinho, no caso concreto Campo de Jales, portanto, pertencente ao concelho de Vila Pouca de Aguiar. Campo de Jales, muito conhecido até há alguns anos atrás por aquilo que era a sua tradição mineira, ou seja, eram as únicas minas de ouro, portanto, do nosso país. Uma aldeia que na altura era distinta, ainda hoje, como podem imaginar, me ligam laços, foi onde eu nasci, onde eu tive certamente dos melhores momentos da minha vida. Não é exatamente a mesma aldeia pujante que eu conheci há 45 anos atrás, mas que claramente ainda hoje, portanto, se destaca relativamente àquilo que é algumas das aldeias vizinhas. E, portanto, na minha infância, como disse, nasci em Campo de Jales, fiz lá o meu percurso escolar até ao 6º ano, ainda sou aluno da telescola, portanto, ou seja, fiz o primeiro ciclo, precisamente, na altura, a escola primária, assim designada como escola primária, precisamente lá, com a professora Fernanda, de quem tenho gratas memórias, e depois, portanto, fiz ainda o 6º ano, precisamente, ainda no regime de telescola, que era uma coisa fabulosa, portanto, em que tu tinhas as aulas todas gravadas, assistias às aulas, depois tinhas em duas áreas, uma mais ligada à área das ciências, outra ligada mais à área das letras, que depois faziam a exploração pedagógica daquilo que eram as aulas que tu visionavas. Foram alturas e foram momentos muito satisfatórios para mim. Porquê? Porque apesar de eu só ainda ter, e com este só entre aspas, só ainda ter 45 anos, guardo algumas memórias daquilo que é a tradição e a vida numa aldeia, onde a família, a proximidade, o trabalho no campo, uma coisa que para vocês, bem, diria até para muita gente da minha idade é estranho, eu ainda cheguei a ser guardador de água. O que era guardar a água? Era precisamente ir para um determinado local, junto de uma charca. A primeira pessoa que chegasse a esse local ficava com a água sobre a sua alçada, ficava a ser guardada durante o dia para permitir que a charca enchesse, para que depois, no caso dos meus pais, fossem regar os campos, portanto, ao final da tarde. E precisamente tenho uma das imagens, havia uns desenhos animados, e desculpa que eu depois não me calo, portanto, depois mandem-me calar. Um dos desenhos animados que eu mais gosto, e não sei se vocês conhecem, era o Tom Sawyer. Porquê? Precisamente por aquilo que era a vivência dele, na altura, junto ao rio Mississippi, mas era uma vivência livre, ou seja, andava, vagueava com os seus amigos. Era um bocadinho aquilo que acontecia também comigo. Ou seja, nós tínhamos as aulas, é um facto, mas depois o resto do dia era a vaguear, mas, por exemplo, e tenho essa imagem gravada na minha cabeça, o estar a fazer, precisamente sentado, como estou agora, a fazer os deveres da escola, mas em vez de ter uma cadeira tão confortável como esta, estava recostado ou encostado a um tronco de mar, no caso uma macieira, e era tão simples, portanto, ir buscar uma maçã. Era só levantar a mão, tirá-la, comer, enquanto estava a fazer os deveres. E, portanto, essa imagem, essas vivências são, para mim, ainda hoje, muito relevantes e costumo dizer, foram essas vivências que me levaram a que hoje eu desse e continuo a dar tanto valor ao trabalho, à importância do trabalho, ao respeito pelo outro e à vivência em comunidade, porque claramente nessa altura, nas aldeias, e hoje isso acontece, e de forma diferente, mas acontece, mas essa vivência em comunidade e de partilha continua a ser muito importante. Antes de assumir o cargo de vereador da Educação, em que áreas trabalhou e como é que estas experiências influenciaram a sua abordagem em relação à educação?
Bem, eu tenho um percurso um bocadinho estranho. E já vão perceber o porquê, portanto, até não muito coerente com aquilo que depois acabou por vir a ser a minha profissão. Eu, quando fui aluno, no caso, na Escola Secundária de Vila Pouca de Aguiar, portanto, na área de ciências, aquilo que era o meu objetivo de vida seria ser uma coisa mais ou menos à volta de ou biólogo marinho, ou engenheiro florestal, alguma coisa ligada à biologia. Bem, isso foi até ao fim dos exames nacionais, portanto, era essa a minha ideia. Não me perguntem porquê, que eu não consigo responder, mas de um momento para o outro decidi ir para psicologia. Alguém há cerca de 23 anos, de um momento para o outro, chega ao pé dos pais e diz: eu vou para a psicologia. Era muito estranho na altura ir para a psicologia, muito mais um rapaz, portanto, ir para a psicologia e muito mais um rapaz de Vila Pouca de Aguiar ir para a psicologia. Mas, de facto, foi essa a minha motivação, portanto, foi aí que eu fiz o meu curso. E a minha primeira experiência profissional foi, precisamente, como estagiário, depois fiz um estágio profissional num hospital psiquiátrico. É o segundo maior hospital psiquiátrico do país, que é o Magalhães Lemos, portanto, onde eu estive aí a desempenhar funções enquanto psicólogo. Mas a vivência, precisamente, numa grande cidade, era uma coisa que eu não gostava muito. Ou seja, ter que me levantar demasiadamente cedo para fazer meia dúzia de quilómetros para chegar ao trabalho e todo aquele frenesim era algo que me deixou desconfortável e, para além de outros fatores de índole pessoal, o meu motivo, ou melhor, a minha motivação era regressar à minha terra. No caso, eu não fui regressar a Vila Pouca, mas sim regressar a Vila Real, cidade ou concelho onde eu estou já agora sim há cerca de 23 anos, sensivelmente há 23 anos. E então, quando vim para cá, ainda tive uma incursão precisamente na área da psicologia, ligado a um projeto que se chamava os Planos Municipais de Prevenção Primária da Toxicodependência, que era o quê? Eram planos de prevenção do consumo de substâncias psicoativas, sublinho prevenção, e trabalhava essencialmente com escolas, com crianças e jovens e com aquilo que era o contexto escolar. Entretanto, esses programas terminaram e surgiu a possibilidade e a oportunidade de eu, então, ser psicólogo numa escola. Na altura, ainda ligado também aqui a um projeto aqui em Vila Real, que me permitia trabalhar com as 4 escolas aqui da nossa rede pública de ensino, ou seja, a Camilo, a São Pedro, a Diocão e também a Morgado Mateus. E depois, mais tarde, portanto, enquanto psicólogo na Diocão. Psicólogo ligado a uma escola, portanto, já estou a responder à segunda parte da pergunta, é de que forma que essa minha experiência profissional me levou e me ajudou, portanto, a estar ligado precisamente à área da educação. Por isto, pela prática diária, por aquilo que era o trabalho muito interessante com os professores, com os pais, com os assistentes operacionais, com os alunos, mas também uma outra coisa que foi na altura especialmente gratificante, que foi a hipótese de eu ter ficado a coordenar, quando o Grupinho de Escolas de Ocão foi uma escola que integrou os projetos TEP, que eram os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, e eu ter ficado, enquanto psicólogo, algo que não era muito comum, enquanto psicólogo, como coordenador técnico desse projeto, que eminentemente era de natureza pedagógica. Portanto, isso levou-me a fazer algumas incursões, precisamente, na área formativa, ao nível da administração escolar, para perceber o que era o outro contexto da educação, ou seja, porque eu conhecia na perspectiva daquilo que era a minha relação principal com os alunos, mas depois tive que fazer também essa melhoria ao nível das minhas competências, a minha relação com os docentes e aquilo que era a gestão pedagógica toda um contexto educativo. Quais são os maiores desafios que enfrentou até o momento nos cargos de vereador de educação e vice-presidente? Como tem lidado com eles? Acho que o maior desafio é mesmo ser vereador e ser vice-presidente. Ou seja, não tenho uma situação específica em si. Há uma coisa que é particularmente relevante. Aliás, acho que qualquer pessoa, independentemente daquilo que é a função em que está, quando tu te sentes de alguma forma impotente para ajudar a resolver um problema, isso é sempre muito delicado, é sempre muito difícil. Não enquanto vereador, porque eu anteriormente a estas funções tive também a apoiar um vereador, e efetivamente, uma das alturas que nós vivemos mais complicada e que vocês também vivenciaram, que as escolas tiveram uma resposta
que eu diria inqualificável, positivamente inqualificável, foi na altura da pandemia, quando de um momento para o outro tudo fecha, tudo é condicionado e as escolas tiveram que se reinventar, reorganizar para aquilo que era a sua principal função, que esta missão educativa, missão de educar e de formar, continuasse a ser possível. Foi um período muito, muito exigente para as escolas, portanto isso foi inquestionável, para os alunos, para as famílias, também para nós enquanto circunstancialmente decisores políticos, foi algo que me marcou com particular relevância. Os desafios são desafios diários, portanto, como nós podemos dizer, nunca os problemas estão resolvidos, todos os dias resolvemos um, mas todos os dias encontramos outro, e claramente, portanto, é isso que nos motiva para também continuar nestas funções. E, portanto, a melhor maneira de lidar com esses obstáculos é tentar encontrar todas as soluções, se elas existirem, para os conseguir ultrapassar. Se não existirem soluções, então é dar um passo em frente, reorganizar as coisas para que aquilo que é um obstáculo deixe de o ser, portanto, não tem hipótese de ser resolvido. Pode compartilhar connosco algumas das conquistas mais significativas que a sua gestão alcançou até ao momento na área educativa? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Portanto, quem me conhece sabe que eu tenho acho eu, nesse caso será uma qualidade, que é a memória e o reconhecimento. E, portanto, em vez de lhe chamar da minha gestão, porque a gestão não é minha, a gestão é de uma equipa, a gestão é de um conjunto, a gestão é de um conjunto de pessoas que já estiveram nesta função e que deixaram marcas das quais eu hoje efetivamente sou beneficiário e, portanto, aquilo que eu gostaria de destacar nesta área, portanto, é precisamente o resultado do trabalho de todas essas pessoas. Existem, sim, aqui algumas áreas que claramente nos devem deixar muito satisfeitos e, no meu caso particular, enquanto elemento integrante dessa equipa, nos deixa satisfeitos. Um foi esta conquista, depois de percebermos aquilo que era o estado físico dos equipamentos escolares do nosso concelho, termos tido a possibilidade, de forma progressiva, nos diversos níveis de educação e ensino, fazer já algumas intervenções e mapear todas as restantes. Ou seja, o que quero dizer com isto? Quando o atual executivo entrou em funções, tinha um parque escolar que efetivamente era, em alguns casos, deficitário, mas mais importante deficitário, as condições proporcionadas aos nossos alunos ao nível do ensino-aprendizagem, em termos físicos, não eram as ideais. E por isso mesmo, um conjunto de intervenções da requalificação de alguns espaços educativos de ensino pré-escolar e primeiro ciclo foi uma conquista muito relevante, mas também as obras que, efetivamente, portanto, algumas já feitas, outras em perspectiva, como é o caso aqui da escola, do velhinho liceu, todos conhecido como o nosso liceu, portanto, que terá a possibilidade de, esperemos, em breve também vir a ser beneficiado, remodelado, mantendo aquilo que é a sua identidade, porque isso também é muito importante, como eu dizia há pouco, é importante ter memória, é importante ter história e preservar, efetivamente, o que de distintivo cada um dos espaços tem, mas, claro, também virar esta escola para outras condições, para aquilo que é um processo de ensino-aprendizagem mais direcionado para o futuro, com outras possibilidades, potencialidades que a escola certamente terá, para que aqueles que virão continuem a ter a melhor condição possível e continuem a ser os bons alunos e saiam daqui excelentes alunos, como saíram há tantos anos atrás e, portanto, que são figuras emblemáticas também desta escola. E este no plano físico. No plano imaterial, acho que a grande conquista, e aqui lá está, não é a minha conquista, nem a conquista de ninguém, mas de um conjunto de pessoas, é algo que eu gostaria de destacar, que é a interligação, a convivência, a partilha daquilo que é a realidade das 4 escolas do nosso concelho. Apesar de cada uma delas trabalhar por si, defender-se a si própria, faz parte, evidentemente, mas existe um clima de serenidade, um clima de partilha, um clima efetivamente salutar entre todos, percebendo que tudo o que fizermos em prol de todos nos vai beneficiar a nós também. E, portanto, acho que essa é uma grande conquista, como eu digo, não do executivo, não de uma pessoa em si, mas daquilo que são, por exemplo, as direções, os diferentes órgãos intermédios, que nos permitem hoje, quando às vezes eu falo com alguns colegas de outros concelhos e percebo a dificuldade de relacionamento entre o poder autárquico
e os poderes, portanto, que existem dentro das escolas, eu digo, bem, nós em Vila Real não conhecemos, felizmente, essa dificuldade. Isso se deve efetivamente também agradecer a todos aqueles que são os diferentes atores neste contexto. Antes de assumir o cargo de vereador da Educação, em que áreas trabalhou e como é que estas experiências influenciaram a sua abordagem em relação à educação? Com agrado, mas mais importante, com agrado, com serenidade. Ou seja, quando falo na questão do sistema educativo, perceber que hoje, Vila Real, apesar de, evidentemente, portanto, nós percebermos que existem sempre novas dinâmicas, temos um conjunto de escolas em que tem aumentado genericamente aquilo que é o número de alunos, também fruto, efetivamente, aquilo que é o fator de atração do próprio Conselho de Vila Real, mas também pelo fenómeno migratório. Mas é um conselho que, do meu ponto de vista, em termos daquilo que é o sistema educativo, porque reparem, é importante que nós percebamos que o sistema educativo não dependerá do nosso conselho. O sistema educativo é agizado, organizado, orientado por aquilo que são decisões, evidentemente, do Estado Central, que depois replicadas, efetivamente, nos conselhos, é que podem ser, de alguma forma, feitos alguns ajustamentos dentro daquilo que é o nosso campo de atuação. E, portanto, dizer que, ao nível da implementação daquilo que possa vir a ser o sistema educativo português, no caso daquilo que é o Conselho de Vila Real, posso dizer que estamos preparados. Preparados em termos físicos, porque claramente entendemos que, num curto espaço de tempo, teremos excelentes condições em todos os contextos educativos do nosso Conselho, mas principalmente temos um conjunto de recursos, e aqui recursos docentes, recursos não docentes, de enormíssima qualidade, que mesmo em contextos e momentos mais difíceis, mostraram que o ensino em Vila Real tem qualidade e, efetivamente, isso reflete-se naquilo que são os resultados escolares, mas também, efetivamente, aquilo que são os resultados em termos das competências de natureza social que são trabalhadas nas nossas escolas e que se percebe que nos devem deixar, efetivamente, portanto, com esta ideia de serenidade face àquilo que possam vir a ser as mutações ao nível do sistema educativo português. Compreendendo o quão absorvente pode ser o exercício de um cargo político, como encontra o equilíbrio entre a sua vida pessoal e as responsabilidades profissionais? Sim, esta talvez seja das áreas mais difíceis de tu gerires. Porquê? Porque claramente é um trabalho, uma missão difícil, é uma missão, evidentemente, que exige muito de nós, é uma missão de estar ou de estarmos disponíveis para o outro, para os outros, e muitas das vezes estar disponíveis para os outros leva-nos a deixar aqueles que nos são mais próximos, portanto, num segundo plano. Felizmente, eu tenho conseguido nos últimos tempos, portanto, nem sempre foi assim, mas nos últimos tempos tenho conseguido precisamente fazer esse equilíbrio. Com o quê? Com fazendo uma coisa tão prática quanto isto, que é perceber aquilo que são as nossas responsabilidades, perceber aquilo que são os nossos limites e sermos inflexíveis naquilo que são a gestão daquilo que é o nosso dia-a-dia. Ou seja, os momentos em que eu sei que tenho que estar presente junto dos meus íntimos, os meus mais próximos, esses eu não abdico deles. Bem, não abdico, entre aspas, e terá sempre um outro momento em que, evidentemente, tal não ocorre, porque surge alguma situação que, evidentemente, possa ser suficientemente relevante para colocar isso em causa. Mas, de forma genérica, aquilo que eu tento fazer é, o tempo que está previsto para os meus, eu tento abdicar o menos possível dele, porque, sendo importante que eu seja um bom vereador, é isso que eu almejo, que eu gostaria, é certamente muito mais importante que eu seja um bom pai, no caso para o Salvador, e também, evidentemente, ser um bom marido. Portanto, que, no fim último, temos de ter a percepção nesta ação política que isto é um cargo circunstancial. Ou seja, as pessoas veem pelo cargo que tu tens e não por aquilo que tu és. E vai haver um momento em que eu vou deixar, efetivamente, de ter estas funções. Quando será? Isso não é relevante, mas vou deixar de as ter. E nesse momento, quem vai lá estar são esses. E, portanto, por isso mesmo convém que nós tenhamos sempre essa consciência que esses, ou seja, os nossos, sejam principalmente bem tratados, não sejam colocados em segundo plano, porque claramente são esses que nos vão acompanhar para a vida e não aqueles que hoje, circunstancialmente, nós acompanhamos, fruto da função do cargo que estamos a desempenhar. Quando a vida profissional o permite, quais são os seus hobbies e interesses pessoais? Há pouco tempo fizeram-me essa pergunta lá em casa.
e eu tive alguma dificuldade de responder. Eu sou um workaholic, ou seja, eu gosto muito de trabalhar, penso muito no trabalho e por vezes coloquei, até há relativamente pouco tempo atrás, coloquei precisamente esses meus hobbies em causa. E hoje o meu principal hobby, digamos assim, ou interesse, é precisamente esse, é quando tenho a oportunidade de estar em casa com os meus e ter tempo de qualidade para os meus. E se nesse tempo de qualidade eu puder estar sentado a ler um livro ou a jogar um futebol, né, que eu tenho grande jeito, com o Salvador, ou ter a oportunidade de sair e estar em família, esses são os momentos que me dão mais gosto, mais prazer. Ou seja, o estar efetivamente em família, o poder sair, o poder praticar também algum desporto, portanto, neste momento também o faço, acabam por ser esses momentos, portanto, que eu tenho como mais meus e que me dão mais satisfação e alento e que muitas das vezes, evidentemente, são reparadores para aquilo que são as dificuldades que nós vamos sentindo ao longo da semana, portanto, fim de semana, portanto, que é mais ou menos durante todos os dias, fruto daquilo que é a nossa própria função. Soubemos que esteve a um passo de se tornar o aluno da Camilo. Pode falar-nos um pouco desse episódio? É verdade. Portanto, como disse há pouco, eu fui aluno da Escola Secundária de Vila Pouca de Aguiar e até ao ano em que eu vou para o 12º ano, era normal que os alunos da escola secundária, no 12º ano, viessem para Vila Real, portanto, estudar, porque não havia 12º ano em Vila Pouca. E, portanto, o primeiro ano em que o 12º ano começou a funcionar em Vila Pouca de Aguiar foi precisamente o ano em que eu entrei, portanto, no 12º ano. Portanto, aquilo que ocorreu foi precisamente por um ano de diferença. Portanto, se esse sistema, portanto, tivesse sido implementado em Vila Pouca de Aguiar no ano letivo seguinte, eu ainda teria sido aluno, na altura, da Camilo. Não foi, eu já disse que foi uma marca, portanto, que eu não tenho, portanto, de ter sido também eu camiliano, mas como se costuma dizer, muitas das vezes, o importante não é o sítio onde estamos, onde nascemos, mas é efetivamente os sítios com que nos damos. E, portanto, se não sou camiliano, portanto, de nascimento, também sou camiliano de adoção. Nesta reta final da entrevista, gostaríamos, se fosse possível, de conhecer um pouco dos seus projetos futuros. Eu só tenho um projeto futuro. Aliás, existe alguém que diz que nós já não podemos... Ou melhor, a única coisa que temos na nossa posse é o dia de hoje. O de ontem já ocorreu, o de amanhã não sabemos o que é que efetivamente vai acontecer. E por isso digo que o meu projeto futuro é viver bem o dia de hoje, é ser feliz no dia de hoje. E amanhã, se lá chegar, e esse amanhã já passa a ser o hoje, é continuar a ser feliz e ajudar aqueles com quem eu estou, seja em termos pessoais, seja em termos profissionais, também a ser felizes. Em termos de projetos pessoais, gostaria de continuar a ter a possibilidade, seja em que circunstância seja, de poder estar disponível para o outro. Se vocês repararem, a minha função anterior enquanto psicólogo, que é isso que eu sou, portanto, talvez regresse um dia novamente a ela, era estar disponível para o outro, era trabalhar com o outro, era ajudar alguém. Hoje, nesta função, é exatamente a mesma coisa, estar disponível e ajudar o outro, ajudar a resolver problemas. No futuro, esse continuará a ser o meu objetivo. Se enquanto vereador, se enquanto psicólogo, se enquanto a fazer uma outra coisa qualquer, não é relevante. Desde que eu esteja feliz e que os outros com quem eu esteja na altura a trabalhar e em relação também estejam felizes, esse é o meu grande projeto de vida. Para finalizar, um desafio em jeito de teste, completa a frase. Para mim, a Camilo é. Para mim, a Camilo é tradição, mas mais importante, para mim, Camilo é futuro.